Rapaz, existe algo muito bizarro envolvendo os animes de isekais que nunca deixa de me surpreender. Que não importa o quão saturado você acha que está o gênero, ele sempre vai te surpreender do nada com a ideia mais absurda que você viu no ano todo. E é isso que aconteceu essa semana com o lançamento de um anime com a proposta de ser um isekai de uma costela. Mas que Sim, você não ouviu errado. Um isekai onde algum maluco reencarnou como a costela de um herói. Quando eu vi que esse anime ia lançar, eu achei que seria mais uma das vítimas fáceis para uma série antiga no meu canal, onde eu falo de animes bizarros. E tipo, ele até que é bizarro, porém de uma maneira até que positiva, porque não me crucifiquem pelo que eu vou dizer agora, mas eu ri pra caramba dessa porra. Salve meu povo, meu nome é Mati, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos aqui do anime Megami Isekai Tensei no Anime Naritai Desuka Yusha no Hokotsude. Um nome gigantesco e por isso eu prefiro chamar de O Isekai do Betinha. E cara, esse anime aqui beira o inacreditável, porque a proposta dele não é apenas ser um isekai de uma costela, porque já começa com o nosso protagonista, que é aquele famoso topa tudo por aquilo que você sabe, né? O cara topou até ser um Terrian para isso, sendo tão manipulado por uma mina que ele conheceu na internet, a ponto que foi atropelado quase que sem querer pelo nosso famoso senhor caminhão, o Truck-sama, né? Mas ele era um osso duro de roer, tá ligado? A vontade dele de comer uma mulher o filósofo Piton foi mais forte que o nosso querido Truck-kan. Ele iria até o final, até que o meteoro que acabou com os dinossauros voltou para terminar o seu trabalho, eliminar o espírito mais beta que esse universo já viu. E foi assim que o nosso protagonista morreu. pro beta nunca sobra nada. E então ele foi até um mundo louco pra caramba, que eu tenho certeza que deve ter sido criado baseado na esquizofrenia que o autor deve ter. E aqui o nosso protagonista foi tão patético na visão daqueles deuses daquele mundo que ele foi rebaixado para a série B dos deuses responsáveis pela reencarnação. É, você não ouviu errado, sendo essa aí a deusa que seria responsável por reencarnar ele agora. E agora, nesse anime, o sistema de reencarnação é como qualquer coisa que tem na vida, né? Sempre vai ter uma fila. E a fila de espera era gigantesca para qualquer coisa minimamente interessante. Tipo, gigantesca realmente. E o nosso protagonista tentava ser criativo, mas não conseguia. Sempre esbarrava numa fila absurda de espera para reencarnar. Irritando até mesmo aquela deusa com a personalidade Kutere, que tava praticamente ameaçando reencarnar o maluco como qualquer coisa. Tipo, até mesmo como a Amoeba do Resident Evil, até ele ser criativo o suficiente para pensar na coisa mais absurda do mundo, ser a costela de um herói de um isekai. E lhe foi concedida essa reencarnação, e então ele voltou um minuto depois para aquele local. Porque ali, cara, aquele local que os deuses ficavam responsáveis por reencarnar as outras pessoas se passava num tempo diferente, né? Tinha um tempo diferente de qualquer outra realidade paralela. E só tinham direito de reencarnar aquelas pessoas que tinham um arrependimento grande na vida. E a deusa perguntou para aquele Betinha qual foi o motivo dele ter voltado. E ele respondeu que foi feliz a vida inteira como uma costela. Porque as mulheres apaixonadas do herói sempre pegavam na costela dele, tá ligado? Ele era um tarado da porra e sentia aquilo com T maiúsculo em qualquer parte do corpo de costela dele. Então aquilo era um deleite pra fantasia mais WTF que eu já vi na minha vida. Algo horrível está acontecendo comigo. Eu me sinto na beira da loucura. Até que um dia, um herói negou uma mulher que o nosso protagonista gostava. E então ele falou em voz alta sem querer que já que o herói não queria ela, a costela do herói queria. E meu amigo, o herói ficou com medo do caramba daquilo, tá ligado? Tipo, tem uma costela dentro de mim que estava falando. Aí ele pegou uma costela e jogou longe. Só que essa costela que ele jogou longe não era o nosso herói. E sabe o que aconteceu com aquela costela? Ela basicamente se transformou num clone do herói, que era bem egocêntrico, tá ligado? Então houve uma batalha entre os dois. Que? E aqui começam um dos bagulhos mais absurdos que eu já vi na minha vida toda, mano. Porque o power scaling dessa luta escalou de uma maneira gigantesca em tipo
pouquíssimos minutos. Mas antes de uma pausa, porque eu achei impressionante como o estilo de animação nesse episódio estava mudando de mundo em mundo, mano. Porque vamos lá, o mundo da Costela parecia mais aqueles desenhos americanos mais estilizados, tá ligado? Tipo Samurai Jack, tá ligado? Agora, o mundo dos deuses tinha mais uma pegada de desenho infantil, tá ligado? Agora, o mundo anterior do nosso protagonista, que era baseado no nosso mundo real, né? Ali era um estilo mais anime realmente, mano. Isso aqui é uma sacada que eu achei genial e eu quero ver se eles vão continuar com isso, tá ligado? A cada... Isso aqui eu não vou falar pra agora, tá? Eu ia dar um spoiler gigantesco do final do episódio. Calma lá, tá? Então bora voltar para o assunto, né? Porque o anime até tentou botar um pouco de sentido naquela Costela virando um clone do herói do nada, mano. Isso não era simplesmente um brain root. Quer dizer, isso era um brain root do caramba. Mas o anime meteu que, tipo... A Eva veio da costela do Adão, então qualquer pessoa que tira uma costela e jogue fora vira outra pessoa. E agora o herói e o seu clone batalharam. E mano, por causa da diferença de uma costela entre ambos, o herói original perdeu. E o clone então matou o herói original e pegou todas as outras costelas e jogou elas no chão a fim de se fundir com os seus, entre aspas, irmãos. Mas óbvio que deu errado, porque essas costelas também se transformaram em pessoas e gerou uma batalha que aqui sim, né, eu até cometi um erro, porque aqui que ocorreu o aumento de power scaling absurdo. Parece que eu tava vendo Naruto em 50x. Essa batalha começou na Terra como um shonen normal e literalmente tipo 2 minutos depois do episódio tava num nível multiversal, mano. Literalmente virou um Guren Lagann do nada, com diversos acontecimentos absurdos acontecendo no meio da batalha, como por exemplo, existiu até mesmo um romance gay entre essas costelas, o que eu achei que eu nunca diria essa sequência de palavras na minha vida, mano. O resultado final foi essa costela aí sendo a vencedora e virando o herói oficial daquele mundo. E aonde se encaixa o nosso protagonista em toda essa treta? Bem, ele por já ter sido uma reencarnação não havia virado um herói costela. Ele havia continuado como uma costela, mas uma das mulheres do nosso antigo herói era uma tarada, uma garota gato, e ela decidiu pegar como um prêmio de consolação, não sei se eu posso dizer assim, os ossos do nosso querido herói, principalmente a costela que era o nosso beta. E o que aconteceu? Como eu disse, o nosso beta viveu uma vida feliz pra caramba com aquela garota gato que ficava com ele na boca direto. Ok, como ele ficou infeliz? Porque simplesmente a garota gato moscou e havia uma princesa que cuidava de uma plantação e viu aquele osso, tá ligado? Ela não fazia a mínima ideia que era o osso de um herói lendário, tá ligado? Ela pegou o osso e usou como adubo e foi assim que o nosso protagonista morreu, da forma mais patética possível. Mas agora ele teria uma nova chance e eu finalmente entendi o propósito do anime. Aparentemente a cada episódio a gente vai ver uma reencarnação diferente do nosso protagonista, o prota mais desgraçado da história, sendo a próxima um caranguejo eremita. Eu me pergunto se nessas sequências ele vai se transformar tipo em uma máquina de venda ou até mesmo num slime. Bem, eu estou aqui averiguando a possível resenha. Mas o que eu estava querendo falar uns minutos atrás do vídeo é que eu tô curioso pra saber se o estilo de animação vai mudar a cada mundo que ele vai indo. E se mudar, meu irmão, esse anime aqui vai ter um prêmio de criatividade do ano, você doendo ou não. E esse aqui foi o anime do Isekai da Costela, um dos animes com formato brain root mais desgraçado e absurdo que eu vi nos últimos tempos. E eu nunca achei que eu iria gostar de algo com esse título absurdo de imbecil, né? Eu não ironicamente recomendo vocês darem uma olhada nessa imbecilidade toda aqui, se vocês gostam de uma comédia mais besterol. E antes de terminar o vídeo, mano, eu já peço aí que vocês deixem o seu like, se inscrevam e se puder até mesmo virem membros do canal. E se você viu até aqui, comente alguma obra tão absurda quanto essa que você já viu na sua vida. Mas é isso, rapaziada, eu vou indo, fiquem com Deus e fui.